Boa tarde. É o momento de iniciarmos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje tivemos aqui alguma dificuldade com a mídia, mas hoje a abordagem temática de hoje, que é a continuidade do último estudo, é sobre a vida harmônica, a conclusão. Lembramos que os vídeos dos estudos anteriores se encontram em nosso canal no YouTube. E vamos para a nossa introdução com a breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Carta de Paulo, Evangelho comentado por Emmanuel, uma passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Não nos sintamos sozinhos. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo. Então Emmanuel começa nos lembrando uma realidade fundamental. Não nos sintamos sozinhos. De fato, todos nós, como já afirmava o apóstolo Paulo, estamos cercados por uma multidão de testemunhos, de espíritos, quer espíritos desencarnados, quer encarnados. Mas quando Emmanuel lembra de não ficarmos sozinhos, é nos despertando a consciência para direcionar o pensamento em busca de sintonia com os espíritos benfeitores, com aqueles que, em nome de Jesus, nos trazem apoio e inspiração. Por isso ele continua: roguemos a Jesus caminho e sustento. Caminho aqui está no sentido de diretrizes, orientações, como devemos proceder. E sustento. Sustento exatamente no sentido de fortalecimento, de certeza de amparo espiritual. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. E isso é preciso termos muito bem definidos em nós. Nos momentos de sufoco, de dúvidas, é momento da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. E instrumento melhor na fomentação da luz do que a prece não temos. Quer estejamos no corpo ou fora do corpo. Então essas recomendações, de uma forma bem sintética, que Emmanuel aqui coloca no comentário à carta de Paulo aos Coríntios, precisa ficar bem marcada em nosso pensamento. A conexão frequente desse recurso superior, que é a prece. Vamos então iniciar nosso tema Vida Harmônica. Hoje não será possível compartilhar os slides durante as explanações. Tivemos aqui uma certa dificuldade, mas vamos procurar contornar através dos esclarecimentos que estabelecemos de alguns textos dentro do livro Em Busca da Verdade, o penúltimo livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Então, tendo-se em mente que tudo é transitório no mundo físico e que o corpo é somente um instrumento para a evolução, ama-se a organização material consciente, porém da sua relatividade,
da sua destrutibilidade pela morte. Dentro dessa temática do estabelecimento da harmonia em nós, a consciência e o discernimento de que estamos num corpo físico de passagem e que durante essa passagem, claro, precisamos cuidar dele, mas sempre atentando ao fato de que mais cedo ou mais tarde ele será abandonado através da morte física. O self, o eu profundo, empenha-se no esforço pela harmonização dos arquétipos perturbadores e desenvolvimento das faculdades que se lhe encontram em germe. Trata-se do empenho pelo autodescobrimento, pela autoiluminação, pela superação das heranças ancestrais geradoras de sofrimento. Então, no desenvolvimento desse trabalho para o estabelecimento da harmonia profunda, bem estabelecida em nós, o papel preponderante que o self, o eu profundo, é chamado a exercer. A harmonização dos arquétipos perturbadores, dos modelos, dos padrões de hábitos mentais e emocionais estabelecidos em encarnações passadas e que tentam emergir perturbando o nosso eu na atual reencarnação. Então, o self, ele empenha-se nesse esforço de harmonização. Mas para que isso ocorra, é preciso que estejamos nesse trabalho de despertamento do eu profundo, do self. E esse trabalho se dá através do entendimento espiritual da vida, da percepção da nossa verdadeira natureza, que é a espiritual. E esse trabalho, à medida que ele vai sendo vivenciado no dia a dia, aí sim nós estamos trabalhando pelo despertamento consciente do nosso eu profundo. E a partir dele, a harmonização dos arquétipos, dos modelos e padrões perturbadores do nosso passado encarnatório. E aí Joana sintetiza o que é esse esforço do self. Empenho pelo autodescobrimento, pela autoiluminação, pela superação das heranças ancestrais geradoras de sofrimento. Heranças ancestrais aqui também é sinônimo de arquétipos. Aí, no caso, a superação das heranças que estabeleceram um quadro de conflitos e de sofrimentos para o espírito. Quando o indivíduo poder olhar-se com serenidade, sem culpa nascida no passado, sem saudades dele ou ansiedades pelo futuro, na expectativa do vir a ser, nada obstante os conflitos que lhe permanecem, terá conseguido avançar decisivamente no rumo da autorrealização de uma vida feliz. Vamos analisar aqui por parte esse parágrafo, principalmente porque não estamos podendo compartilhar o que facilitaria aqueles que estão nos acompanhando de compartilhar o slide. Mas vejamos bem, quando o indivíduo puder olhar-se com serenidade, sem culpa nascida do passado, nem saudades ou ansiedades pelo futuro, na expectativa do vir a ser, que é aquela expectativa saudável do dia de hoje,
nada obstante os conflitos que ainda existam, terá conseguido avançar decisivamente no rumo da autorrealização, de uma vida feliz. Isso é assim. Quanto mais a nossa atuação no dia a dia está amparada por emoções, por sentimentos relativos ao que vivemos no dia de hoje, aonde não perdemos tempo com os saudosismos do passado, nem projeções utópicas para o futuro, mas nos sentimos habilitados a bem viver o dia de hoje. Ao estar trabalhando deste modo, nós estamos, diz Joana, decisivamente no rumo da autorrealização, de uma vida feliz. O ser luminoso exala equilíbrio, segurança, autoconquista, transforma-se em um polo de atração que beneficia todos aqueles que se lhe acercam, porque a sua exteriorização é benéfica, é enriquecedora. Então, o ser luminoso exala equilíbrio. Lembrando bem aqui a proposta desse trabalho de harmonia, de individuação, ela tem uma conexão com o entendimento do ser luminoso. O ser luminoso significa aquele que está trabalhando bem a sua espiritualidade, em conexão com a divindade, com os poderes superiores. Quando isso ocorre de uma forma bem trabalhada, bem vivenciada, há uma emissão de fluidos, de vibrações que exalam equilíbrio, segurança, autoconquista. E isso é transmitido para as pessoas próximas do nosso convívio e que se traduz em benefícios para elas. Porque, diz Joana, a sua exteriorização é benéfica, é enriquecedora. Cada qual é aquilo que cultiva interiormente, suas aspirações e pensamentos, seus cuidados ou desastres emocionais, não podendo ocultá-los de tal forma que psiquicamente os mesmos não se manifestem. Então, Joana faz uma referência ao fato de que, de acordo com os nossos valores íntimos, com quem de fato somos, a exteriorização de vibrações, de fluidos, é pertinente ao nível de equilíbrio, de harmonia que já vivenciamos em nós mesmos. E isso ocorre de tal modo que naturalmente se estabelece. O indivíduo, a criatura humana, não pode ocultá-lo, não pode evitar essa exteriorização do seu íntimo. Onde se encontre o enfermo psicológico, físico ou mental, aí está a totalidade dos seus atos em reencarnações anteriores, agora refletidos na conduta angustiosa ou aflitiva que o aturde. Então, aqui ainda detalhando o tópico que anterior havíamos comentado, Joana continua abordando agora de forma mais ampla o fato de que as problemáticas de ordem psicológica ou física, elas resultam das nossas reencarnações anteriores e que normalmente vão se refletir numa conduta, num comportamento atual, onde a aflição, a angústia poderá se fazer presente.
Por isso esse esforço e esse trabalho que nós somos convidados reiteradas vezes pelo Evangelho do Cristo para o trabalho de autoiluminação, de percepção da nossa verdadeira natureza, para, a partir daí, sintonizarmos no esforço adequado da vivência, da prática do Evangelho do Cristo. Os primeiros passos para a conquista da vida harmoniosa são aqueles que liberam o despertar da consciência de si, ao lado da responsabilidade assumida em fazer das mudanças que se fazem necessárias na ementa existencial. Ementa é no resumo da existência. Os primeiros passos para a conquista da vida harmoniosa, vejam só os primeiros passos, são aqueles que liberam o despertar da consciência. A vida harmoniosa só vai de fato se delineando na medida em que a consciência do si e a responsabilidade assumida em favor das mudanças. Aqui há uma referência sutil a essa responsabilidade, na qual o indivíduo já terá superado aquela fase de sair culpando os outros, as pessoas, as circunstâncias, pelo comportamento dela. Ela já saiu dessa atitude desequilibrada para buscar sempre dentro de si as causas para os desequilíbrios e problemas que enfrenta no seu dia a dia. Assumindo facetas desculpistas, ensejando processos de transferência de responsabilidade, o ego engenhoso e insubordinado procura sempre manter-se no comando, disfarçando a aparência e mantendo os conteúdos doentios. É a referência do que acabávamos de citar. O ego assume facetas desculpistas para justificar ações desequilibradas, emoções descontroladas, sempre procurando responsabilizar fatores externos, disfarçando a aparência e procurando desse modo manter os conteúdos doentios. Desde procedimentos como cromoterapia, masoterapia, meditação e yoga para atingir o moksha. Moksha é a terapia restauradora, ou os de fluidoterapia, essencialmente através dos passes. O importante é alcançar a individuação, a sukra. Sukra é sinônimo de iluminação, na linguagem hindu. Então, claro que as terapias são importantes para o reparo, para a restauração do equilíbrio psicofísico. Mas, para que esse reequilíbrio se delineie como conquista efetiva, é necessário trabalhar a individuação. A aquisição, portanto, de uma vida harmônica está na dependência da eleição que cada um faz em torno dos objetivos existenciais, sendo factível anelá-la e trabalhar por conquistá-la. Então, a conquista de uma vida harmônica está na dependência da eleição, das escolhas que cada um de nós faz dos objetivos existenciais, que dá maior valor, sendo possível anelá-la, desejá-la e trabalhar por conquistar. É isso que Joana nos propõe no final desse tópico que estamos analisando nessa tarde. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.